Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da Bíblia, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. E não acabou, findou. Não existe mais por que ter apóstolo. E muitos querem dizer que ainda tem apóstolo, hoje não tem. Apóstolos, vamos dizer, a palavra de Deus já dá exemplo, que o apóstolo Paulo fala que como um sábio arquiteto, como ele lançava os fundamentos, o qual é Cristo Jesus. Todos os apóstolos lançaram os fundamentos da igreja. Não há mais por que haver apóstolo. Entenda isso. Se alguém falar hoje em dia que é apóstolo, é mentira. Não existe mais apóstolos hoje. Do mesmo jeito que profeta. Não existe profeta. A única previsão de profeta que há na Bíblia são os dois testemunhas que vão habitar no período do princípio das dores, da tribulação, que vão ser mortos por perseguição. Fora isso, não tem mais. A gente vai só encontrar profetas hoje em dia que proferem da palavra de Deus, que falam o que já a respeito do que está escrito. Ou seja, se alguém falar que trouxe alguma revelação fresquinha, novinha do céu, é mentira. Não existe mais profecia. Não existe mais nada disso. Até porque se eu pegar e te fizer uma profecia agora, vamos supor que eu falo, olha, amanhã Deus vai preparar isso, aquilo para você. Por que é mentira? Porquanto a expectativa de um cristão, no momento, se ele é cristão verdadeiro, ele deve aguardar o quê? A vinda de Cristo a qualquer momento. E mais nada. Ou seja, se eu botei você para esperar algo que seja para amanhã, mas poxa, amanhã não importa. Eu já estou tirando o foco, a sua visão daquele que é mais importante, que é a vinda do seu Senhor, que é o encontro com o arrebatamento, né? O encontro com ele nos ar, não a vinda de Cristo para reinar aqui na terra. Entenda disso, entenda isso, que Cristo vem buscar a sua igreja nos ares. A gente se encontra com ele nos ares. Não é a vinda de Cristo. A vinda de Cristo acontecerá mais 7 anos após. 7 anos e alguma coisa, por aí assim. E a gente tem que entender muito bem isso. Eu aconselho um canal, enquanto ainda é tempo, e procure dispensações lá no canal do irmão Mário também, o que eu respondi sobre o Evangelho, e pesquisem a respeito de dispensações, porquanto quando a gente começa a entender que a Bíblia tem divisões muito importantes na construção de evangelho, na passagem que falam para judeus e tem passagens que são para a igreja. Como assim? O período igreja, a gente pode nomear muito claramente que começa ali em Atos. Tudo que vem antes de Atos, a gente consegue entender que é judaísmo. Entenda que Jesus, sendo judeu, ele veio para os seus, para os da sua nação, e não para gentis. Mas ele fala que ele ia ser rejeitado, e foi rejeitado, e veio então para os que não era seu. Ele veio para os seus o rejeitaram, e então assim nós, gentis, tivemos a chance, a oportunidade de se fazer participante. Ou seja, as coisas de Deus são bem-aventuradas porquanto nós conseguimos encontrar a Bíblia dando justificativa disso tudo nela, dizendo em Isaías e em outras passagens que viria para os seus, mas os seus não o receberiam. Ou seja, o Senhor fala todo o tempo, pela sua palavra, que agora nós somos filhos de Deus por fé, porque bem-aventurado todo aquele que é da fé. Todos nós que somos da fé, somos filhos de Abraão. Ou seja,
nós conseguimos ver a palavra de Deus dando testemunho dela mesma. A palavra de Deus, ela concorde com ela mesma. Ou seja, a palavra de Deus, ela não dá notas desafinadas. Por mais que a gente não consiga entender o começo da introdução, a harmonia que está sendo dada no momento, mas toda a palavra de Deus, ela tem uma sintonia com ela mesma, ou seja, a palavra dá testemunho de si mesma. Ou seja, quando nós entendemos que a salvação é por graça, por meio da fé, e essa fé vem de Deus, ou seja, é dom de Deus, e a palavra de Deus diz que os dons de Deus são irretratáveis, ou seja, são sem devolução. Nós entendemos que quando cremos em Cristo Jesus, é um caminho sem volta. Não quer crer em Jesus? Então não creia. Porque se você começar a crer, não tem volta. Você está salvo para sempre. Porque senão a vida não seria eterna. Entende? Você tem vida eterna? Você tem Jesus? Se você crê que Jesus morreu por você, você tem a vida eterna. Não tem como desterrar. Eu tinha a vida eterna. Então você não tinha a vida eterna. Entende? Eu trouxe um pouquinho de umas passagens. Eu vou começar com Efésios 1, que fala da predestinação, apesar de ter muito cristão que não aceita a predestinação. Entenda, a predestinação está na Bíblia. A predestinação é bíblico. E não, Deus não, é assim. Eles querem arrumar uma desculpa para falar que temos que fazer alguma coisa para poder ser salvos. Esses são os cristãos ainda só professam, são nominais que se querem se engrandecer, podendo falar que eles podem fazer alguma coisa para poderem ser salvos, sem se atentar para as coisas de Deus. A palavra de Deus dá testemunho dela mesma. Efésios 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, e quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Então nós vemos aqui que todo tempo nós somos salvos por graça, por meio da fé. E automaticamente nós vemos que essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, a igreja que estava em Efésio, entenda que igreja não tem diferença. Igreja não a igreja que estava em Efésio é uma denominação. Não. É uma igreja só. Não importa se está em Efésio, Roma, se está em Gálatas. É tudo uma igreja. É o conjunto de salvos por Cristo. Aquela assembleia, vamos dizer assim, aquela assembleia que estava lá em Efésios, tinha assembleia que estava em Gálatas, tinha assembleia que estava em Corinto. Nós vemos pela palavra de Deus que em Corinto, em Gálatas, tinham mais de uma assembleia. E todo o tempo não era as igrejas, a palavra fala as igrejas. Ou seja, as igrejas ali está se referindo como um conjunto separado, por conta está em tal lugar.
as igrejas eram conhecidas por sua localidade, por áreas geográficas. Não é assim, então pode ter igreja tal, tal. Não. A palavra de Deus fala que nós devemos ser concordes no andar, no falar, ou seja, as doutrinas da igreja devem ser as mesmas, coisas que hoje em dia não encontramos, porque são denominações, são criações criadas por homens, o qual o apóstolo Paulo brigou muito, chegou a escrever para os Coríntios, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E ele fala no versículo 3, chamando de criança, perguntando se Cristo estava dividido entre eles. Por quê? Porque cada um queria falar, quem me batizou foi Paulo, quem me batizou foi Apolo, mas tudo isso é errado. E sendo que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 4 que essas coisas ele usou em semelhança a ele e Apolo, por causa, para não expor, para não dar mais crédito àqueles que queriam ser líder de uns, ou para aqueles que estavam querendo fazer outros de líder. Ou seja, não devemos ter homens como nossos líderes, assim a palavra ensina. Então, voltando aqui, todo o tempo nós conseguimos ver que nós somos salvos por graça, meio da fé. Mas antes da gente ser salvo, Deus nos preparou para isso. Você creu porque Deus te capacitou. Agora, a gente quando chega em Efésios 2, a gente vê que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E, Efésios 2, versículo 1. Ele nos vivificou. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Então aqui nós conseguimos ver que nós éramos filhos da ira, mas todavia Deus, com a sua misericórdia, nos chamou. A misericórdia de Deus. Se Deus não nos capacitar para crer, nós não vamos crer. Não é eu que quero crer. Claro, todavia, tem a oportunidade, nós temos a responsabilidade de crer ou não. A gente sabe que a palavra de Deus diz que a graça está à porta. E quem aceita a graça, aceita que o evangelho é por graça, tem a salvação. Nós temos responsabilidade. Se não crermos, nós somos o culpado. Se crermos, sabemos que foi Deus que nos capacitou a crer. Pode ser meio controverso, mas tem que entender o seguinte: toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Ou seja, o ser humano não tem participação na salvação. Se você crê, dê graças a Deus, porque Deus te capacitou para isso. Em Efésios, continuando, né, no capítulo 2, no versículo 8, está a parte mais, uma das partes, né, que toda a Bíblia é linda, mas uma das partes mais lindas, que fala que a salvação é por graça por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? É dom de Deus. O quê? A fé. A graça é de Deus. E para receber a graça é por meio da fé. Então,
tanto a graça quanto a fé vem de Deus. Para mim receber a graça, que é de Deus, eu preciso da fé, que é dom de Deus. E a graça é Cristo. E como eu faço para receber a graça? Corre lá e lê João 6, a partir do 37. E você vai ver o que você precisa. Você sabe o que você precisa? Você precisa que Deus te leve a Jesus Cristo. Lá no 37, fala que todo que o Pai der a ele, de maneira nenhuma ele irá lançar um fora, ele vai perder um. Aí fala que a vontade do Pai é que ele ressuscite o que o Pai deu para ele. Não que ele perca, mas que ele ressuscite no último dia. E quando descemos um pouco, lá no 40, e diante, por aí 40 e alguma coisa, fala o quê? Que a única maneira de ir a Jesus Cristo é se o Pai nos der a Ele, é se formos capacitados pelo Pai. E é isso, concorda, isso soa na mesma entonação daqui de Efésios. Ou seja, o dom da fé. A fé não vem de nós. Deus nos ensina a ter fé no seu Filho. Assim como também fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, a capacidade de ouvir, de compreender, de entender a palavra, vem da fé. Mas para receber a fé, é só se Deus nos der. Ou seja, quando começamos a ouvir a palavra de Deus, a fé entra em nosso coração para que nós possamos crer em Jesus Cristo. Muitas vezes, mas eu estou escutando a palavra e não creio. É porque você não está ouvindo. Para você ouvir, e o ouvir que eu falo é o compreender a palavra. É o ouvir inteligivelmente, que vem de Deus. Não tem como alguém crer se Deus não capacitar, se Deus não pegar o cotonete celestial e tirar aquele monte de cera que está tampando o ouvido daquela pessoa para poder compreender. Entende? Que você não é salvo porque você fez isso, não é salvo porque você faz aquilo, não é salvo, porque eu posso fazer isso, aquilo, eu tenho que ser firme e fiel, aí eu recebo a salvação. Não! Isso é um evangelho anátema. Isso é o evangelho que o apóstolo Paulo ele pregava contra. Quando você acha que você pode fazer algo para poder se salvar, como alguém pode se salvar? Se você está se afogando, aí você fala, poxa, estava me afogando, eu me salvei. Então você não estava se afogando, estava tendo dificuldade. Mas se afogando não. Quem está se afogando e vai morrer. Não tem como. Você está no meio do oceano, não tem bordinha de piscina para se agarrar. E aí? Como é que você faz? Se Deus não esticar as mãos e segurar nas suas, não tem como você se salvar. O evangelho é esse. É você crer que você precisa de um Salvador. Ou seja, não vem das obras. Vamos continuar a leitura. Como a gente já leu aqui o 8, que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem das obras. Ou seja, não são obras que me salvam, não são obras que me mantêm a salvo, porque senão já não é mais o que? Fé. Quando a gente recorre lá em Romanos, por conta a gente usa a Bíblia para entender a Bíblia. Ou seja, quando a gente vai lá em Romanos 11, a gente vê nitidamente que fala, se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. É esse o evangelho. O evangelho é a gente compreender que Cristo Jesus, sem pecado, se fez pecado por nós. Cristo Jesus, ele não tem pecados, nunca teve. Ele assumiu
os nossos pecados na cruz. Ali na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele acabou com o poder da morte. Ou seja, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É essa a pregação do Evangelho. Leia 1 Coríntios 15, que fala bem claramente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, fala que se retivermos do jeito que ele ensinou, que ele apresentou o Evangelho, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Se retivermos desse jeito, temos a vida eterna. Somos salvos. É esse o Evangelho. Ah, não, mas isso é mentira que o homem tenta colocar na sua cabeça. Satanás usa quem? A palavra fala que ele se transfigura em anjo de luz, como também não irá transformar os seus ministros em ministro de luz. Ou seja, não confie em alguém que se diz pastor e diz que você tem que fazer algo para você salvar sua alma. Não confie em alguém que se diz seu irmão e diz que você pode perder a salvação. A salvação é por fé. E se você não, eu posso, então você não tem fé. Porque ter fé é confiar no invisível, é confiar no que você não vê. Sabe, confiando na palavra. É automaticamente o quê? Eu confio no que está escrito, porque eu sei que essa aqui é a palavra do meu Senhor. É a palavra daquele que se entregou por mim. Então eu não tenho dúvida alguma. Todo cristão que tem dúvida é levado por roda de falsas doutrinas. Alguém que se diz cristão e tem dúvida, alguém fala alguma coisa, ai caramba, eu posso perder, ai meu Deus. Isso é ser levado como criança, por ventos de doutrina, como coisas que não existem. Que os apóstolos nos aconselharam em toda a palavra de Deus. Eu falo nos aconselhado porque o que está escrito para nós está escrito. Ou seja, a palavra de Deus é para nosso uso. Quando nós entendemos que a palavra de Deus fala que não podemos perder a salvação, não podemos. Acabou, fim de jogo. Ninguém pode nos tirar a salvação. Ah, mas temos que ter obra. Se não tivermos obra, perdemos a salvação sim. Mentira. Versículo 10 de Efésios 2. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus nos preparou e preparou também as obras para que nós andássemos nela. Ah, mas se não andarmos na obra, podemos perder a salvação? Não. E essa parte eu vou gravar um segundo vídeo ainda agora para poder implicar, para poder vocês poderem entender. Porque se alguém não é filho e não obedece a palavra de Deus, ele está sujeito a correções, está sujeito a açoites, mas perder a salvação nunca. A palavra de Deus é bem clara. Quando você fala que você pode perder a salvação, é você não estar confiando no que o Senhor Jesus falou, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da sua mão e muito menos da mão do Pai. Meu Pai que mais deu é maior que todos. Observa, em Romanos 8, fala que nem hoje, nem o dia de hoje, que é o presente, e nem o futuro pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, nada, nem anjos, nem principado, nem potestades. É impossível um verdadeiro cristão perder a salvação.
A apostasia, como é que fica? Apóstata são aqueles que chegaram ao conhecimento, ouviram da palavra e professaram ser cristãos, mas nunca creram realmente na palavra de Deus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo. Ou seja, já passou da morte para a vida. No próximo vídeo eu vou falar sobre o pecado para a morte, sobre a correção de Cristo, que Cristo corrige, que o Pai, corrige a todo que toma por filho. Fiquem com Deus. Amém.